Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre divisórias. Como fazer divisórias nas suas peças de cartonagem. Então fique aqui comigo e acompanhe esse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, eu separei aqui os materiais e os cortes que a gente vai precisar para confeccionar as divisórias. Eu vou apresentar para você várias formas para você confeccionar as divisórias. Aí você vai escolher qual forma você mais se adapta, combinado? Então bora lá. Agora eu vou te mostrar as partes que a gente vai precisar para que a gente possa começar a confeccionar a nossa peça, onde a gente vai alocar as divisórias. Então, eu peguei aqui uma parte de 18 por 16 e eu vou fazer como se fosse uma bandeja. E nessa bandeja eu vou colocar pezinhos, vou colocar um tecido bem bacana e aí dentro eu vou colocar as divisórias para que você possa entender como que você pode fazer. Então, para começar, eu vou te passar a primeira opção de divisórias bem legal para você colocar em prática aí no seu ateliê. Então, vamos lá. Bom, então agora eu vou te ensinar a primeira opção para você fazer a sua divisória, tá? Então, a gente vai fazer como se fosse canaletas na sua base, onde você vai encaixar as suas divisórias. E aí, para isso, você vai precisar fazer o seguinte. Você precisa achar um meio, tá? Nas duas direções. Então, aqui, ó, eu tracei uma linha aqui ao meio e outra aqui. A partir desta linha do meio aqui, ó, desta linha que você traçar, que vai ser a linha principal, você vai contar 2 milímetros para um lado e 2 milímetros para o outro lado, tá bom? E você vai fazer a mesma coisa, olha só, aqui eu tenho o meu meio, tá? Então, agora eu contei 2 milímetros para o lado esquerdo e 2 milímetros para o lado direito. Então, eu vou riscar aqui, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, veja bem. Agora, para fazer a canaleta, eu vou precisar do meu estilete. Então, eu vou pegar o estilete e ele tem que estar com a ponta nova. Então, se você já cortou papelão, já fez alguma coisa com ele para cortar outros materiais, aproveita esse momento para você quebrar a ponta com o alicate e deixar a ponta nova, tá? Você vai posicionar a régua. De preferência, pega uma régua mais larga para te dar mais segurança, tá? Você vai posicionar essa régua aqui e você vai fazer um risco, tá? Só que você não vai cortar o papelão, você tem que imaginar o seguinte. O papelão cinza, ele é o resultado da prensa de várias camadas de papéis. Então, você tem que pensar que você vai cortar várias camadas de papéis, só que você não vai chegar até o final, tá? Não é esse o objetivo. O objetivo é que você faça o risco, que você consiga afundar mais com o seu estilete, mas sem desmembrar, sem separar essas partes, tá bom? Agora, aqui a mesma coisa, desse outro lado. Posso até reforçar um pouquinho mais aqui. Aqui. Certo? Então, depois que eu fizer esse risco, eu vou vir com o meu agulhão. Então, agora, ó, com o agulhão, que é esta ferramenta aqui, eu vou pegar aqui a pontinha, ó, até essa parte, ó, eu vou riscar um pouquinho mais, tá? Aqui. Ó, venho aqui com o meu agulhão e eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, do meu papelão, tá? E aí, eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, eu vou fazendo assim com o meu agulhão, tá? Para um lado e pro outro. Vou fazendo assim, ó. E desta forma, eu estou tirando uma camada do meu papelão. Certo? Agora, eu vou pegar uma lixa de unha e eu vou lixar aqui, ó. Vai sair aqui alguns farelinhos aqui de papelão, é normal e é isso mesmo que a gente quer, tá? A gente vai desbastar essa parte aqui do papelão.
Desta forma aqui, eu criei um vão no meu papelão, que vai ser onde eu vou encaixar as minhas divisórias, tá? Então, eu vou repetir esse mesmo processo aqui nessa outra linha, e aí a gente vai para o nosso próximo passo. Bom, então agora neste momento a gente vai colar o tecido nessa nossa parte aqui que já está com as canaletas definidas, tá? Então, você vai precisar de cola branca e eu sugiro que você pegue algo para que você possa vincar. No caso, essa aqui é uma ferramenta chamada dobradeira, que você pode utilizar aqui nesse momento para auxiliar a fazer esses vincos onde a gente fez essas marcações, tá? Então, vamos passar cola branca aqui. Vamos espalhar. Agora, a gente vai pegar o tecido escolhido e atenção, ó, você precisa passar a cola na canaleta, tá? Então, se precisar, volta com o rolinho, reforça bem. Nas laterais. Agora, a gente vem aqui. Pega esta parte. Acomoda. Não precisa pressionar nesse momento, tá? Deixa eu só reposicionar aqui, para ter mais sobra de tecido. Observe que está sobrando tecido nas laterais. Então, agora, eu vou alisar delicadamente e vou aqui fazendo as marcações, tá? Agora, nesse momento, ó, eu já posso alisar do meio pra fora, tá? Aqui. Olha só como ficou lindo e super bem marcado aonde eu vou colocar as minhas divisórias. Essa sobra de tecido aqui nas laterais eu vou refilar. E aí, a gente vai, depois que eu refilar, a gente vai partir então para as divisórias, tá bom? Então, vamos refilar aqui. Agora, eu vou deixar aqui do lado e a gente, então, vai partir para as divisórias. Vamos lá. Bom, então agora eu vou te apresentar duas opções para que você possa utilizar com essa técnica de canaleta, tá? Então, o primeiro passo que você tem que entender são as medidas. Você vai deixar essas divisórias com a mesma medida. Então, se é 18 por 16, você vai ter uma divisória de 18 e outra por 16, tá? A primeira forma que você pode fazer essas divisórias é cortando duas partes iguais, colando uma na outra e fazendo o revestimento com o tecido, tá? Uma outra forma é você vincar uma parte com altura dupla. E aí, então, você vai dobrar, eu vou te explicar como que você vai fazer, e aí você tem uma divisória dupla. Nesse esquema que eu te ensinei das canaletas, você deve fazer as divisórias duplas, tá? Lembrando que eu estou utilizando aqui o papelão de 1,9, tá? Então, por isso que a gente usou aquelas medidas para fazer a canaleta. Então, agora vamos fazer a canaleta dupla sem o vinco para você entender como que funciona. Vamos lá.
Bom, então aqui eu tenho a minha base. E aí, olha só, eu vou precisar de duas partes iguais, como esta aqui, para vir aqui nessa direção. E outras duas iguais para vir nesta outra direção. Porém, essas divisórias, elas não têm encaixe, então eu vou ter que colar com a cola branca. Então, para isso, eu vou ter que colar a divisória aqui na peça com cola branca ou cola de silicone. Mas antes, vamos então preparar essas divisórias para colocar na nossa peça, tá? Para começo de conversa, a gente vai precisar fechar aqui as laterais dessa nossa peça, dessa nossa bandeja, para depois a gente já colar essas divisórias, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, as minhas laterais encapadas. Eu vou passar a cola branca, vou montar aqui a minha peça e aí na sequência eu já vou colar com a cola branca essas duas minhas divisórias, tá? Lembrando que elas terão o comprimento, tá? Dessa minha base aqui, a altura eu vou tirar 3 milímetros, tá bom? E aí depois eu vou colar aqui. Então, enquanto isso, ó, vamos lá fazer aqui o fechamento da minha peça. Vem comigo. Bom, então agora a caixa já está montada, vamos chamar de caixa ou de bandeja, como você preferir. O importante nesta aula aqui é você entender o conceito e as possibilidades para fazer divisórias, tá? Então aqui já está pronto para receber as divisórias. A primeira divisória eu vou fazer do lado maior, que é o lado de 18. Então eu cortei exatamente com 18 centímetros de comprimento e na altura eu tirei 3 milímetros, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas partes idênticas e eu vou passar cola branca, tá? Então eu venho com a cola branca, espalho bem ela. Colo. E agora eu posso colocar ali embaixo da base de corte, posso colocar prendedores ou colocar algum peso sobre elas, tá? Para que seque e depois eu faço o processo de colagem, tá? Então vamos aguardar um pouquinho e a gente já vai colar. Bom, então agora já está seco aqui, vamos colar no nosso tecido, tá? Então eu vou pegar um tecido com altura dupla. Então, se aqui tem 4,7 de altura, eu vou cortar um tecido aí mais ou menos com uns 10 centímetros de altura, tá? Para ter uma sobra. Primeiro, eu vou passar a cola desse lado. Vou colar aqui. Aliso bem. Agora, ó, eu venho com o rolinho e passo aqui, ó, na espessura, tá? E passo do outro lado. Agora, eu venho aqui, ó, eu puxo bem esse tecido, tá? Pra ele ficar bem retinho aqui na espessura da minha divisória. Aqui, ó, precisa ficar bem retinho, tá? Então, agora eu aliso. E eu vou precisar fazer o acabamento dessas laterais que estão sobrando. Para isso, eu vou utilizar o cortador circular e vou tirar as sobras. Olha só, começo aqui por esse lado, venho pro outro. Posso fazer uma marcação aqui, ó, para eu saber. Agora, eu viro do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Vou abaixar aqui.
Se precisar, você vira novamente e vai refilando até ficar bem rente o tecido. Nessa parte superior aqui, ó, você pode dar um leve piquezinho assim com a tesoura, tá? Aqui. E ó, nossa primeira divisória já está pronta. Então, a gente vai posicionar ela aqui dentro, tá? Então, ela vai ficar aqui. E agora, então, a gente vai fazer a divisória do lado menor. Então, nessa parte aqui, a gente vai fazer um outro processo. Vem comigo. Nesse caso aqui, que essa divisória, ela não é uma divisória de encaixe, a gente vai ter uma quebra da divisória e ela vai quebrar bem no meio dessa divisória mais longa. O que significa isso na prática? É que eu vou precisar encaixar essa lateral menor dividida ao meio. Então, se a minha lateral menor tem 16 centímetros, eu vou pegar duas partes de 8 centímetros para fazer essas divisórias aqui. Eu vou encaixar, eu vou colar elas nessa divisória maior. Porém, como eu já tenho 4 milímetros dessa divisória que eu já aloquei aqui dentro, eu preciso descontar desses 16 milímetros. Vamos ver na prática que você vai entender. Bom, esse lado aqui, ó, tem 18 centímetros. Esse lado tem 16. Se eu cortar 8 aqui e 8 aqui, não vai entrar. Por quê? Eu tenho que descontar a espessura dessa faixa que já está aqui dentro ocupando o lugar. Então, aí que eu vou descontar esses 4 milímetros. É como se eu estivesse descontando 2 milímetros para um lado e 2 milímetros para o outro. Se você preferir, você corta as duas partes. Então, você pega uma faixa de 16 centímetros ou no tamanho da peça que você for fazer, corta ao meio. A partir desse momento que você cortou ao meio, aí você tira 2 milímetros de uma parte e 2 milímetros da outra, tá bom? Talvez, de repente, assim, fique mais fácil. E a gente vai fazer o mesmo processo, junta as duas partes idênticas, cola o tecido, depois vem aqui, ó, e encaixa, tá? Vem bem aqui na canaletinha. Aqui eu só estou fazendo uma simulação para que você possa visualizar como vai ficar. Ó, venho aqui, encaixa, ó. E ela vai ficar bem espessa, fica bonita porque eu fiz dupla. E ela vai ficar bem encaixada, ela não vai ficar sambando aqui dentro, tá? E pra colar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar a cola branca, ou se você preferir, você pode passar uma cola de silicone. Então, você passa a cola de silicone, é uma divisória que tem uma espessura considerável para você conseguir colocar bem a cola. E aí, se precisar, você abre um pouquinho essas laterais, para não ficar sujando de cola, tá? E aí, você vem e encaixa aqui. A mesma coisa você vai fazer com esses dois lados aqui, tá? Então, eu te expliquei como que você pode fazer as divisórias duplas, tá? Nesse esquema de encaixe. Seguindo esse mesmo raciocínio, do começo até agora, você tem uma outra possibilidade de fazer essas divisórias duplas que eu vou te explicar agora. Bom, desta outra forma de divisória, você vai fazer o seguinte. Você vai primeiro calcular a altura que terá a sua divisória, como se ela fosse uma faixa única. Então, a gente já entendeu que a gente precisa descontar 3 milímetros da altura da nossa faixa, baseado na altura da nossa caixa. Então, no caso aqui, como tem 5 de altura, eu coloquei com 4,7, tá? Aí eu vou cortar o dobro, tá? O dobro desse 4,7, que vai ser essa altura total. E aí eu vou dividir ao meio, mas eu não vou desmembrar as duas partes. Eu vou fazer um sistema de vinco aqui. Para ficar mais fácil, você pode calcular na medida mais arredondada, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem 5 centímetros, não tem? Então, vamos pensar que a gente não vai descontar esses 3 milímetros na altura da nossa divisória. Então, eu vou cortar aqui, essa parte aqui com 10, tá? Aí, eu venho com a minha régua, essa minha régua de patchwork ou uma régua maior, mas evite esse tipo de régua, porque pode ser um pouco perigosa, porque ela tem uma área muito estreita e o estilete pode aí adentrar a régua e machucar você. Então, pega uma régua maior, tá? Deixa eu só confirmar se eu deixei com 10, certo? Então, agora, ó, eu vou pegar a minha régua e vou posicionar a minha régua aqui, ó, bem retinha, tá? Venho aqui e eu vou vincar o meu papelão. Então, eu não vou separar essas duas partes, tá? Então, eu vou começar aqui
com um risco mais leve. E vou fazendo riscos, mas não posso esquecer que eu não vou separar essas duas partes. Vamos ver como que tá. Ó, eu estou fazendo uma quebra no papelão e eu estou vendo aqui que eu estou fazendo com facilidade e ao mesmo tempo está inteiro, tá? Tem uma camada significativa de papel aqui que não tá deixando romper. Então, eu vou abaixando aqui com cuidado, ó. E eu vou abrindo aqui, ó. Pronto, ó. Então, agora, ó, eu tenho a divisória, tá? E aí, nesse ponto aqui, eu posso tirar os 3 milímetros que eu falei pra você. Então, você pode vir aqui com a sua régua, ó. Você vem com a sua régua de inox e marca somente um lado, ó. Então, aqui eu vou deixar, ó, com 4,7, tá? Então, eu venho aqui e marco aqui 4,7. Aqui também. Agora, eu venho aqui, ó, e faço um traço. Agora, eu tenho duas observações importantes para você. Você pode deixar com 5 centímetros de altura, tá? É que eu gosto que a divisória fique um pouquinho mais baixa. Então, é uma questão de gosto, tá bom? Outra coisa também, você pode cortar na guilhotina facão. Eu estou cortando aqui com estilete, mas você pode colocar na guilhotina sem problema algum, tá? Então, ó, vou posicionar a régua aqui. E vou vir com o estilete e vou cortar. Ó. Agora, esse lado já tá com a altura certa. O que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui do outro lado e com esse mesmo lado que eu cortei, eu vou usar ele como um gabarito. Então, eu venho aqui, ó, e já risco o outro, tá? Ou, se você preferir, você já vem aqui com o estilete, ó, e vai riscando, tá? Ó. Sem pressa. Ó. Agora, então, ó, eu tenho duas divisórias idênticas, tá? Utilizando o sistema de vinco, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu passo cola, coloco prendedores, encapo com o tecido e sigo o mesmo processo. A mesma coisa eu vou fazer nas laterais menores. Então, elas são mais estreitas e eu preciso descontar a espessura desse meu papelão aqui, que vai ser a minha divisória, que já estará lá acomodada na minha caixa, certo? Bom, então agora a gente vai para uma terceira opção de divisórias para você usar nas suas peças em cartonagem. Vem comigo. Bom, então agora a gente vai aprender mais uma opção de divisória, que é a divisória de encaixe, tá? Então, como que funciona? Você vai precisar da medida exata das suas laterais repetidas na divisória. Então, você não vai pegar o lado menor e cortar ao meio, porque ela será encaixada, será sobreposta. Então, como aquela minha caixa tem 18 por 16, então eu tenho uma divisória de 18 e uma divisória de 16, tá? E aí, a gente vai precisar fazer um dentinho nessa divisória aqui e eu vou te explicar como que você vai fazer. Então, primeiro, você vai achar o meio da sua divisória, tá? Lembrando que a altura pode ser com 3 milímetros a menos, ou você pode deixar na altura da sua lateral, da sua caixa, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai achar aqui o meio. Eu já risquei. Aqui, comecei a riscar. Lembrando que essa linha aqui, dessa de 18, gente, ó, ela tem que continuar... Opa, tá viva aqui o negócio. Ela tem que continuar aqui, ó, nessa outra, tá? Elas precisam ser idênticas, tá bom? Então, tome cuidado com isso. E aí, a gente vai, então, achar o meio
aqui da nossa peça. Esse lado aqui é o lado que tem 18, tá? Então, eu vou vir aqui e vou marcar aqui 9. Então, eu marquei 9 aqui, eu venho aqui com a minha régua e passo um traço aqui no meio, tá? Então, esse é o meu meio. Então, agora, eu vou pegar minha régua de inox e vou calcular 2 milímetros para um lado e 2 milímetros para o outro, a partir dessa linha do meio que eu risquei. Então, vamos lá. 1, 2. 1, 2. Agora, eu vou descer aqui essa minha linha e essa minha outra linha aqui, tá? Agora, eu venho com o estilete e eu vou cortar aqui esse dentinho, tá? Aqui. Opa, não pode andar. Se você preferir, você pode pegar uma tesoura, tá? Uma tesoura que corte papelão. E aí, você vem aqui, ó, e corta. Só que quando chegar nessa parte superior aqui, ó, tem que ser com estilete, tá? Então, vou pegar minha régua aqui. Puxei aqui. Agora é o seguinte, como vai ficar umas beiradinhas por conta do estilete e é um dentinho muito estreito, você vem com uma lixa de unha, ó, e você vai lixando aqui, ó. Você pode até dar uma afundada com a lixa de unha até embaixo para ficar bem recortado, tá? Tira aqui o excesso. Bom, aí é só você encaixar uma na outra, tá bom? Lembrando que a gente vai precisar revestir essa divisória aqui para depois a gente fazer esse encaixe. E você pode fazer ela dupla. Então, tudo que você fizer desse lado aqui, você faz desse aqui também, tá? Um ponto muito importante para fazer essa divisória é você realmente achar o meio certinho aqui para você poder fazer esse dentinho e ela ter um encaixe perfeito, tá bom? Então, isso aqui foi mais um exemplo que eu queria te passar, porque na verdade eu vou usar aquele outro exemplo que eu te dei de divisória dupla, que é uma divisória que eu particularmente gosto bastante. E eu tô muito bem adaptada a usar ela, certo? Uma outra forma de você aplicar também, ó, são em bandejas utilizadas nas maletas em cartonagem para escorar aqui esse suporte de anéis, tá? Bom, então, eu espero que você tenha aprendido bastante aqui com esse vídeo, que tudo isso que eu falei pra você, você coloque em prática aí na sua casa. E se você gostou, deixe seu like nesse vídeo e também compartilhe com mais artesãs, para que mais pessoas possam aprender e se aventurar e se encantar com a técnica da cartonagem. Então, te vejo em breve. Quando você fizer a sua peça, me marque nas suas redes sociais, lá no meu Instagram, @atelier Livia Witt, que eu vou adorar conhecer o seu trabalho. Então, beijo e até mais!